Pensando na lição do trimestre passado, o que é interessante observar no contexto da lição do trimestre passado, o fechamento da última lição é uma parte bem tranquila, né? A lição dessa semana mostra o final da história de José, a transição da família de José para o Egito, a ida de Jacó para o Egito, e o encerramento da história, né? O final da história de Jacó, e, consequentemente, o fechamento de um ciclo, que é o ciclo da promessa feita a Abraão, que em Jacó encontra o seu depósito último na história, pelo menos dessa parte estrutural do povo de Israel, que é a formação do povo de Israel. Havia uma promessa que pairava sobre Abraão, e essa promessa é a promessa de que seria feita a partir dele uma grande nação, e a partir dele benditas todas as famílias da terra. Em Jacó, essa promessa se cumpre no sentido estrutural. Se a gente olhar, a história de Jacó, ela está permeada de uma série de episódios que a gente observou, que começam com o engano e terminam com o ciclo fechado de Jacó encontrando José e a resolução da sua ansiedade por ter perdido José e ter perdido aquilo que para ele era a coisa mais preciosa na história, que é a sua família, no sentido da família que ele escolheu, não da família que Deus lhe deu. Jacó passou muito tempo até entender que todo aquele formato de família, apesar de todos os problemas disfuncionais presentes na família dele, eram de fato o legado de Deus para o cumprimento da promessa feita a Abraão. E as tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, formam essa estrutura, formam esse núcleo, fechando a história. O que é interessante observar dentro dessa história, desse ciclo que se fecha com Jacó, e quais são os elementos importantes dessa história, quando a gente observa o livro inteiro e o contexto do porquê o livro de Gênesis está escrito. A história de Jacó parece terminar no auge, no apogeu. Afinal de contas, ele encontra José, eles vão habitar o Egito, eles estão na melhor terra possível do Egito, a região próximo ali à faixa de Gaza, nos nossos contextos atuais, banhada pelo delta do Nilo, uma região próspera de produção, todos os elementos possíveis que podiam, de alguma forma, estar atrelados ao cumprimento da promessa parecem estar se resolvendo em Jacó. Porém, tem um detalhe que fica em aberto no livro de Gênesis, que é importante a gente observar. A parte fácil da história é a parte do cumprimento da promessa de Deus em preservar Jacó e sua família. A parte difícil de entender é porque Jacó vai para o Egito e não para Canaã. Por que o livro de Gênesis fecha a história no Egito e não em Canaã? E essa é uma parte da história que fica em aberto. Ela fica em aberto no desenho, propositalmente. E talvez de tudo que a gente viu na lição dessa semana, esse seja o ponto principal para a gente deixar em reflexão. A história não se resolve no Egito, porque o Egito não é a terra prometida. A história não se resolve ali e não termina ali, porque ali não é a promessa. Ali não é o lugar da promessa, ali não é o local de cumprimento da promessa. O que falta acabar, o que não está terminado na história, é a grande pergunta dessa história da lição dessa semana. A lição termina com a morte de Jacó e a bênção sobre os filhos de José, ela termina com a referência do cumprimento da promessa. A gente viu na recapitulação da lição, inclusive, os detalhes de como se dá essa estrutura da promessa feita por Jacó aos filhos de José e a inversão da bênção entre Efraim e Manassés, a preeminência do segundo filho sobre o primeiro, né, a troca de Efraim com Manassés nesse contexto. Todos esses elementos que são elementos de fechamento ainda persistem com a pergunta: o que falta acontecer? Por que o livro de Gênesis foi escrito e por que é importante essa pergunta que eu estou fazendo de que a história não se resolve no Egito? A história foi escrita para um povo que está em transição. A história do Gênesis é escrita para o povo de Israel enquanto eles estão saindo do Egito e indo para Canaã. O caminho inverso de Jacó.
Jacó sai de Canaã no período de fome e vai para o Egito como terra de salvação. Israel está saindo do Egito e voltando para Canaã, que é a terra prometida. Portanto, há um caminho invertido que não está resolvido em Gênesis. E, nesse sentido, o olhar para o livro de Gênesis para a gente, 3.000 anos à frente dessa história, 3.500 anos à frente dessa história, é importante por essa pergunta. Qual parte da história não está resolvida em Gênesis? Qual parte da história não está resolvida na nossa história? Então, olhar para a Gênese, olhar para a criação, olhar para a salvação prevista a Adão, olhar para a salvação prevista a Noé, olhar para a promessa feita a Abraão, olhar para a maneira como Deus preservou a descendência de Abraão até chegar no Egito, é para nós, em primeira instância, uma questão de percepção de origem e de condução de Deus constante naquilo que ele tinha como intenção para o seu povo, naquilo que ele tinha como previsão para o seu povo. Porém, é uma história inacabada. É a história da Gênese, mas não é a história do final. O livro de Gênesis não é Apocalipse. O livro de Gênesis não é o final da história. O livro de Gênesis é só o começo da história. O livro de Gênesis é só a manifestação de que Deus cumprirá a sua promessa. Portanto, a pergunta que ecoa do livro de Gênesis, e talvez seja a grande questão que a gente deve manter em mente, é, ok, como acaba a história? Como é que termina a história? E aí, a lição termina na quinta-feira, com a lição dessa semana, que fecha o ciclo de estudos de Gênesis, com uma esperança, que é a esperança na Terra Prometida. Ou seja, a história da Gênese não termina no Egito, não termina no meio do paganismo egípcio, ainda que pareça uma história de prosperidade, ainda que pareça uma história que fechou no seu ápice, ainda que pareça uma história que terminou com todo o apogeu, a história não termina ali. A história não acaba ali. A história acaba quando a gente olha a caverna de Macpela, a história acaba quando a gente olha o fim do ciclo, que é, aqui no Egito não é o lugar de vocês. O problema é que Israel esqueceu disso. E 400 anos mais tarde, Moisés vai resgatar Israel para levar Israel de volta para o lugar de onde nunca devia ter saído. A mesma situação persiste para conosco. Nós estamos no Egito. Ainda que o Egito possa parecer próspero, ainda que a situação do Egito possa parecer tranquila, ainda que todas as coisas ao nosso redor possam estar tranquilas, a terra prometida não é o Egito. A terra prometida é a Canaã celestial, portanto, há uma história que ainda não terminou. Há um pedaço da história que ainda não acabou. E é para essa atenção que a gente deveria ser chamado, para essa direção que a gente deveria ser convocado a olhar quando fecha esse ciclo da história do Gênesis. Qual parte da história nossa ainda não terminou? Sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui. A pergunta é, temos convicção de para onde estamos indo? A gente tem certeza de para onde a gente está indo? E essa é a perspectiva da história de José, principalmente nesse ciclo inteiro do livro de Gênesis, que é a percepção de missão e, ao mesmo tempo, a percepção de destino. Quando Cristo vem à Terra, e o fechamento da lição desse trimestre tem exatamente esse pensamento, a vida de José ilustrando a vida de Cristo. Quando a gente observa a vida de Jesus não está centrada nem nos discípulos, nem na pregação, nem nas coisas do contexto, embora tudo isso fosse importante. Tampouco a vida de Cristo está centrada na cruz. A vida de Cristo está centrada na promessa pós-cruz. Quando o formato da fala de Jesus se concentra na questão de que a terra não será suficiente para retê-lo, porque há uma missão maior. E o capítulo 14 de João fecha bem claramente a perspectiva dessa missão. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Portanto, a essência da promessa não está no Egito, a essência da promessa está em Canaã. Vou preparar-vos lugar e quando eu for,
e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, mesmo para que onde estiver estejais vós também. Essa é a promessa. A promessa não é o Egito, não é a terra de Gósen, não é a prosperidade da salvação da fome que assolava Canaã, não é a tranquilidade de descansar com liberdade no Egito da melhor das terras, tampouco é a perspectiva de uma promessa feita no vazio, na unção de Jacó sobre Efraim e Manassés. No vazio eu digo por estarem no Egito, mas é a certeza que Jacó tinha de que a história não tinha acabado ali. E talvez a cena mais fantástica de toda essa história não esteja nem na bênção, nem na prosperidade do Egito, esteja naquela jornada silenciosa e triste de retorno a Canaã, a Macpela. Essa é a perspectiva que o livro de Gênesis deveria guardar para o povo de Israel e deve ser a perspectiva que guarda para a gente, de que a terra prometida não é ali, de que a terra prometida é a outra, não o Egito. O que eu espero é que, de alguma forma, a percepção do livro de Gênesis, em todos os seus aspectos, seja nos aspectos que nos chamam a atenção para o criacionismo, seja nos aspectos que nos chamam a atenção para a origem sem pecado do ser humano, ou para a forma como a queda produziu toda a degeneração do ser humano, que apesar de todos esses temas, a nossa percepção do livro de Gênesis seja para revitalizar esta questão. A história não terminou. A história de Gênesis não acabou. Ela é só a introdução. A história termina na última página do texto, lá no capítulo 22 de Apocalipse. É lá que a história termina, quando Deus habitará com o seu povo e eles serão, de fato, o seu povo. É ali que a história termina, é ali que a história de Jacó, de Abraão, de Noé, de Adão e de todos os outros se conclui. E essa deve ser a nossa perspectiva no olhar para essa história que estudamos durante esse trimestre inteiro.